Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do canal Física, Ciências e Tecnologias Associadas. Vamos continuar com o tema movimento retilíneo e uniforme. Vamos resolver aí exercícios desse movimento. Essa aula vai durar um pouquinho mais, tá pessoal? Vamos lá então. O primeiro exercício diz que um automóvel percorre uma rodovia segundo essa função horária que vai aparecer aí, S igual a 20 menos 4t. A velocidade do carro é bem baixinha, tá? Já que o S está em quilômetros e t em horas. Vamos determinar no item A o espaço inicial e a velocidade escalar do automóvel. No item B, vamos determinar aí se o movimento é progressivo ou retrógrado. No item C, o espaço do automóvel quando t é igual a 2 horas, ou seja, após 2 horas que ele iniciou o seu movimento, a sua viagem, em qual posição que ele estará? No item D, o instante em que o automóvel passa pelo espaço 8 quilômetros, espaço ou posição de 8 quilômetros. E no item E, o instante em que o automóvel passa pela origem dos espaços, ou seja, pelo marco zero, pelo marco onde, pelo quilômetro zero, tá bom? Vamos lá então, a solução, itens A e B. Vamos comparar a função horária desse automóvel com a função horária genérica do MRU. Tá bom? Então nós temos a função horária desse automóvel S igual a 20 menos 4t e a função genérica S igual a F0 mais V vezes t. Então vamos notar, pessoal, que o termo independente é 20 aqui. E o termo independente corresponde ao quê? Ao espaço inicial. Então o espaço inicial é 20 quilômetros, tá bom? Tá aqui, ó. E o termo que multiplica o t é sempre o v. E esse termo é menos 4. Portanto, nós temos aí a posição inicial S0 igual a 20 quilômetros, já que os espaços estão em quilômetros. E a velocidade é menos 4 km por hora, porque os espaços estão em quilômetros e os instantes estão em horas. Então a velocidade sai em quilômetros por hora. Tudo bem? E como a velocidade é negativa, esse movimento é retrógrado. Tá bom, galerinha? Continuando então aqui, no item C, para nós descobrirmos o espaço do automóvel em certo instante, devemos aplicar na função horária dos espaços o instante correspondente. Então, dessa forma, temos S igual a 20 menos 4 vezes o tempo, que é 2. Agora virou matemática, não é mesmo? Então, S igual a 20 menos 8, 4 vezes 2 é 8. Então, o espaço que ele vai passar no instante 2 horas, após ter iniciado a viagem, lá no quilômetro 20, é a posição de 12 quilômetros. Tudo bem? No item D, o instante em que o automóvel passa pelo espaço cuja posição é 8 quilômetros. Vamos lá então. Para nós fazermos isso, pessoal, na função horária dos espaços, nós devemos colocar em S, que é a posição final, a posição de 8 quilômetros, tá bom? Então nós temos da seguinte maneira, 8 igual a 20 menos 4t. Agora virou matemática, tá bom? Então 4t igual a 20 menos 8, reagrupando os termos aqui, né? Passando o menos 4 para o primeiro membro e o 8 lá para o segundo membro, nós temos isso aqui, tá? Então 4t igual a 12
Nós temos então T igual a 12 sobre 4. E nós temos T igual a 3 horas. Depois de 3 horas do início do movimento, o nosso automóvel aí vai passar pelo marco 8 quilômetros, tá bom? No item E, tá? O instante em que ele passa pela origem dos espaços é a mesma coisa que o item D. Nós devemos colocar na posição final F a origem dos espaços, que é zero. Normalmente é 0 quilômetros ou metros, dependendo da situação. Então 0 igual a 20 menos 4t, passando um para um lado e mantendo o 20 no segundo membro, temos 4t igual a 20. Então t igual a 20 sobre 4, t igual a 5 horas. Tá bom? Vamos passar agora para um novo exercício. Exercício 2. Então diz aí que dois carros, dois automóveis A e B, se movimentam ao longo de uma trajetória, da mesma trajetória, né? E suas funções horárias são essas aí que estão aparecendo. Tá bom? Para F em metros e T em segundos. Vamos determinar o seguinte: o instante em que os móveis se encontram. Tá? E no item B, a posição de encontro. Vamos lá então. Tá aí uma trajetória, pessoal. Vou colocar aí os marcos, né? 0, 10, 20, 30, 40. Então, um automóvel simbolizado por uma bolinha aí inicia a viagem no espaço igual a 10 metros. Tá? Indo aí da esquerda para a direita, né? E o outro automóvel simbolizado pela outra bolinha inicia a sua viagem no marco 40 metros, indo aí da direita para a esquerda. Tudo bem? A revolução é simples. Para nós resolvermos o exercício, basta que nós igualemos as duas funções horárias de ambos os móveis. Porque nesse instante de encontro, gente, a posição ou o espaço deles são iguais. Tudo bem? Então, continuando aqui no quadrinho verde, tá? Item A. Vamos igualar a função horária do carro A à função horária do carro B. Então, nós temos função horária do carro A 10 mais 2t e do carro B 40 menos 4t. Mas vamos colocar, vocês já aprenderam isso em matemática, tudo que tem t em um lado, tudo que não tem t no outro. Então, passando menos 4t para o outro lado, fica 2 mais 4t, e o 10 para o outro lado fica aqui 40 menos 10. Bom? Então, 6t igual a 30, o t igual a 30 sobre 6. Portanto, t igual a 5 segundos. Tá bom? Então, o instante de encontro deles é 5 segundos. Tudo bem? Para nós determinarmos aqui no item B a posição de encontro, basta nós pegarmos esse instante de encontro e substituir em qualquer função horária, ou do carro A, que é 10 mais 2t, ou do carro B, que é 40 menos 4t. Vamos fazer isso com as duas funções horárias, para vocês verem que é verdade, tem que dar o mesmo resultado. Vamos lá. Item B, então, SA igual a 10 mais 2t. Então, substituindo esse instante, fica SA igual a 10 mais 2 vezes 5. SA igual a 10 mais 10. Nós temos que a posição do carro A no instante de encontro é 20 metros. Tá bom? Para o carro B, FB igual a 40 menos 4t. Então, FB igual a 40 menos 4 vezes 5, que é o instante de encontro.
Teremos então FB igual a 40 menos 20, portanto, FB igual a 20 metros, igual do carro A. Lógico, porque no instante de encontro eles estão na mesma posição. Tudo bem? Apareceu uma animaçãozinha aqui, ó. Tem uma trajetória aí, tá bom? Orientada da esquerda para a direita. E o nosso carrinho A está aqui, na posição 10 metros. E o nosso carrinho B está aqui na posição igual a 40 metros. O carrinho B vai até a posição de encontro e o carrinho A também vai na posição de encontro, tá bom? A posição de encontro 20 metros. Essa ilustração aqui, ela mostra como que se dá esse encontro. Não simultaneamente, que eu ainda não consigo fazer isso. Vou tentar fazer com inteligência artificial para os próximos vídeos, tá bom? Vamos lá então, pessoalzinho, para mais um exercício aqui. O exercício 3. Ele diz que um automóvel de 3 metros de comprimento se desloca em uma avenida com movimento retilíneo uniforme com velocidade escalar de 15 metros por segundo, aproximando-se de um cruzamento. E quando o automóvel está a 150 metros de cruzamento, a luz do semáforo passa de vermelha para verde, tá? E permanece no verde durante 15 segundos. A largura da rua é 27 metros, tudo bem? Determine se o automóvel cruzará totalmente a rua ou o cruzamento com o semáforo ainda no verde. Notem que nós temos aí um automóvel com 3 metros de comprimento, tá bom? A rua tem 27 metros de comprimento e ele está a 150 metros do cruzamento, tá bom? Resolução aqui. Então nós, para resolvermos esse exercício, devemos analisar qual foi o deslocamento do automóvel, tá, em todo o percurso. Vai aparecer uma figurinha aqui, ó, que representa essa situação. Tá aqui. A figurinha está um pouquinho pequena, mas note, temos um automóvel aqui com 3 metros de comprimento. E ele está a 150 metros desse cruzamento e a largura da rua é 27 metros. Então note, pessoal, esse automóvel, a frente desse automóvel tem que percorrer os 150 metros até o cruzamento, mais os 27 metros, que é o comprimento da rua, e mais os 3 metros, que é o comprimento dele próprio, para a traseira dele sair, tá bom? Do cruzamento. Então, o ΔS que esse automóvel vai percorrer é 3 metros, que é o comprimento dele, mais 27 metros, que é o comprimento do cruzamento aqui, e mais os 150 metros, que é a distância que ele está do cruzamento. Tá? Então, esse ΔS é 180 metros. Vamos usar a expressão da velocidade escalar média, tá bom, para calcular esse tempo? Então, o ΔT, reagrupando os termos, né, fica ΔF sobre a velocidade escalar média. Tá? E nós vamos usar como constante, nós podemos usar essa expressão. Então, ΔT fica 180 sobre 15, que dá um ΔT de 12 segundos. Então, o semáforo fica aberto 15 segundos. E o automóvel demorou apenas 12 para atravessar o cruzamento. Portanto, sim, ele cruzará o cruzamento, cruzará a rua no tempo hábil, ainda com o semáforo no verde. Tá bom, galerinha? Vamos lá então para o próximo exercício aí. Exercício 4. Diz que 2 trens, um de carga e outro de passageiro, se movem nos mesmos trilhos retilíneos,
só que em sentidos opostos. Um está em um sentido, outro está no outro. Um aproximando-se do outro. E ambos estão em movimento uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme. O trem de carga tem 50 metros de comprimento e tem uma velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo. E o de passageiros, uma velocidade de módulo igual a V, que nós vamos ter que determinar. O trem de carga, ele deve o quê? Entrar em um desvio para que o de passageiros possa passar, tá? Ou prosseguir a viagem nos mesmos trilhos, como ilustra uma figura que vai aparecer aqui embaixo. No instante focalizado, as distâncias das dianteiras dos trens até o desvio valem 200 metros e 400 metros, respectivamente. E calcule o módulo de V para que não haja colisão. Então a figura é essa aí. Note que tem um trem de passageiros aqui e a dianteira dele está a 400 metros do desvio. E um trem de carga que tem 50 metros de comprimento e a dianteira dele está a 200 metros do desvio. Nós não precisamos saber o comprimento do trem de passageiros, porque nós podemos pegar apenas a dianteira dele como referência. O trem de carga não. Tá bom? Vamos ver então por quê. Então a revolução está aqui abaixo. Vamos notar que a dianteira do trem de passageiros ela não pode passar pelo ponto de desvio, tá? Antes que o trem de carga passe totalmente. Se isso acontecer, gente, os trens vão se colidir. Tudo bem? Como que o trem de carga passa totalmente? A dianteira dele tem que chegar aqui, nesse ponto, e percorrer mais 50 metros, para que a traseira dele saia daqui. Aí o trem de passageiros pode passar. Tá bom? Então o trem de carga deve andar 200 metros até o ponto de desvio, mais os 50 metros de seu próprio comprimento. Então, esse ΔS dá o quê? Dá 250 metros. Tudo bem? Nós vamos usar a expressão da velocidade escalar média para determinar o tempo que o trem de carga demora para sair desse ponto de desvio. Então está aqui, ó. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Então o tempo é ΔS sobre V. 250, né, que é 50 mais 200 sobre 10. Esse ΔT dá 25 segundos. Então o trem de passageiros, gente, tem que demorar um pouquinho mais, né? Esse tempo aqui é o tempo mínimo, tá bom? Para que ele chegue lá. É o tempo mínimo que o trem de passageiros pode demorar até sua dianteira chegar no ponto de desvio. Tá bom? Então, a velocidade, com esse tempo mínimo, gente, a gente calcula a velocidade máxima que esse trem de passageiros pode ter. Vamos lá? Então, vamos colocar aqui, ó, F igual a F0 mais VT, como a função horária do trem de passageiros. Vamos usar a expressão aí do MRU. E note que, pegando esse ponto aqui, a dianteira do trem de passageiros, tá? Esse aqui o marco zero, nós não precisamos nos preocupar com a posição inicial. Vamos colocar que é zero. Então a função horária fica S igual a 4, V vezes 25, VT, né? S igual a VT. Como ele tem que andar, a dianteira tem que andar 400 metros, nós colocamos a posição final da dianteira igual a 400, igual a 0, que nós adotamos, né, como posição inicial, mais V vezes 25, que é o tempo que ele precisa demorar, que a dianteira do trem de passageiros precisa demorar até o ponto de desvio. Com isso a gente calcula a velocidade, que fica
400 sobre 25, a velocidade 16 metros por segundo. Ele não pode andar mais rápido do que isso. Essa velocidade é o limite, gente. Quando a traseira do trem de carga está saindo, ele está chegando. Tá bom? Então, na verdade, ele tem que ir um pouco mais devagar do que isso. Tudo bem, pessoal? Notem aí que nós usamos aqui a expressão da velocidade escalar média, né? Poderíamos ter usado essa velocidade, a expressão da velocidade escalar média, para resolver, para calcularmos a velocidade do trem de passageiros. Mas eu preferi usar a expressão do MRU, porque o assunto aqui é MRU. Tudo bem? Vamos lá então para mais um exercício. Exercício 5 aqui. Diz que um caminhoneiro parte da cidade de São Paulo em direção ao Rio Grande do Sul, tá bom? Com velocidade escalar constante de 74 km por hora. E nesse mesmo instante em que esse caminhoneiro parte de São Paulo, parte outro lá do Rio Grande do Sul em direção a São Paulo, com velocidade escalar constante de 56 km por hora. Então a figura a seguir vai ilustrar. Está aqui, ó. São Paulo, vamos adotar como quilômetro zero para esse exercício. E a cidade de Camaquã, lá no Rio Grande do Sul, ela está a 1.300 quilômetros aqui de São Paulo. Tá bom? O exercício pede em qual cidade os caminhoneiros irão se encontrar? Ora, nós precisaremos montar a função horária de cada caminhão. Tá bom? Então vamos montar as funções horárias aí do caminhão que parte de São Paulo e do caminhão que parte do Rio Grande do Sul, da cidade de Camaquã. Tá? Nós temos então para essas funções horárias, tá, para o caminhão que parte de São Paulo. Tá? Então FSP é a função horária do caminhão de São Paulo. F0 mais VT. Como nós adotamos o marco zero em São Paulo, a posição inicial desse caminhão é zero, mais 74 vezes T, porque a velocidade dele é 74 km por hora. Então tá aí, tá? A função horária do caminhão de São Paulo é 74 vezes T. E para o caminhão que parte lá do Rio Grande do Sul, nós temos também F igual a F0 mais VT. Note que a posição inicial dele, aqui em Camaquã, é 1.300. Então F0 é 1.300. Menos 56T. Mas por que menos? Ó, a velocidade escalar dele é 56. Porém, ele está caminhando no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Por isso que a velocidade é negativa. Tá bom, galerinha? Olha aí. Para descobrirmos a cidade em que os motoristas vão se encontrar, basta nós igualarmos as funções horárias e calcularmos o quê? O instante de encontro. Após isso, a gente calcula a posição de encontro e procura a cidade no mapinha ali. Tá bom? Então vamos lá. Igualando as funções horárias, tá bom? Nós temos 74 vezes T igual a 1.300 menos 56T. Temos então 1.300 T igual a 1.300. Note que eu peguei o 56T, joguei para o outro lado, tá bom? Ficou 74T mais 56T, que dá 130T, não 1.300, né?
igual a 1.300. Vou calcular o instante aí. O instante de encontro deu 10 horas. Agora vamos usar qualquer função horária para calcular a posição de encontro desses carros. Vamos usar a função horária do caminhão que parte de São Paulo, tá? Para nós encontrarmos aí a posição de encontro. Então, SFP igual a 74 vezes T. Temos SFP igual a 74 vezes 10. E ele se encontra na posição 740 quilômetros. Procurando essa posição aqui no mapa, temos aqui, ó, 740, eles vão se encontrar na cidade de Garopaba, tá bom? Então, portanto, os caminhoneiros vão se encontrar na cidade de Garopaba. Pessoalzinho, antes de encerrar essa aula, eu vou pedir 3 coisinhas para vocês, não custa nada, é de graça, tá bom? Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Para vocês acionarem o sininho aí para receberem todas as notificações, tá bom? De quando eu colocar novos conteúdos aqui no canal, tudo bem? E para vocês darem um like. Essas 3 opções, gente, ajudam muito, tá? Me ajudam muito, me incentivam a produzir mais conteúdos aqui para o canal, tá bom? E faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e propague esse conteúdo para pessoas, usuários aí do YouTube que ainda não estão inscritos no canal. Posso contar com vocês, galerinha? Eu sei que eu posso. Então, muito obrigado, tá bom, por assistirem o vídeo. E ó, um joinha, uma curtida gigantesca desde já para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, e até mais. Até o próximo vídeo.